se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O barqueiro do rio Santa Maria. Diziam os antigos moradores de Santa Leopoldina que o rio Santa Maria era como uma serpente adormecida, calmo por fora, mas cheio de mistérios que sussurravam entre as pedras. Crianças cresciam com medo de nadar ali depois do pôr do sol, e os pescadores mais experientes evitavam remar nas noites de lua cheia. Aquelas águas escondiam mais do que peixes. Escondiam promessas não cumpridas, segredos antigos, e um barqueiro que aparecia quando a neblina era espessa como algodão. Ninguém sabia o nome dele, só que surgia em noites específicas, em silêncio, com o remo cortando a água como uma lâmina fria. O barco era de madeira escura, sem detalhes, sem cor, e parecia não fazer som algum ao se mover. Havia quem jurasse ter ouvido gritos abafados vindos da direção do barco. Outros afirmavam ter visto luzes dentro da canoa, como se almas presas estivessem tentando escapar. Lúcia era nova na cidade. Professora de história, vinda de Vitória, riu da lenda quando lhe contaram no primeiro dia de aula. Para ela, era apenas folclore rural, como tantos outros. Mas bastou um mês ali para começar a ouvir sussurros vindos da beira do rio nas noites de tempestade. Sons de vozes antigas, cansadas, pedindo ajuda em um idioma que ela não reconhecia completamente. Uma noite, ao voltar para casa após corrigir provas, viu a figura do barqueiro pela primeira vez. Estava parado na margem, imóvel, olhando para a água. Não tinha rosto, ou melhor, parecia ter um rosto feito de sombra. Quando ela piscou, ele havia sumido. Pensou em alucinação causada pelo cansaço, mas algo dentro dela sabia que não era. Na manhã seguinte, encontrou na porta da sua casa uma flor de jaborandi, planta comum na beira do Santa Maria, mas impossível de se encontrar fora da floresta naquela época do ano. Havia também uma pena encharcada presa a um pedaço de couro velho. Tudo cheirava a mofo e ferrugem. Algo estava sendo avisado. Aos poucos, Lúcia começou a investigar. Conversou com antigos barqueiros, ribeirinhos, e até um senhor que se dizia curandeiro da região. Todos repetiam a mesma coisa: não fale com ele. Nunca olhe nos olhos dele. E, acima de tudo, nunca entre no barco. Mas a curiosidade, como a água do rio, era insistente. Lúcia começou a ir até a margem toda noite, esperando que o barqueiro voltasse. E ele voltou. Sempre olhando. Sempre esperando. Como se soubesse que mais cedo ou mais tarde, ela cederia. Na terceira noite em que viu o barqueiro, Lúcia levou uma lanterna e uma câmera. Planejava filmar, talvez mostrar para os alunos, talvez provar que tudo aquilo não passava de um teatro montado por algum morador entediado. Mas quando apontou a luz para a direção do barco, a neblina se fechou ao redor como um manto grosso. A câmera travou. A lanterna piscou e apagou. Ela ouviu o som de um remo batendo contra a água. 1, 2, e então silêncio. Correu de volta para casa, mas ao atravessar a ponte de madeira, sentiu que alguém a seguia. Olhou para trás e viu pegadas molhadas surgindo no assoalho, como se alguém invisível estivesse a poucos passos. Ao chegar, trancou todas as portas e janelas, mas os sons de goteiras e madeira rangendo continuaram até o amanhecer. No dia seguinte, um bilhete foi deixado em sua mochila. Papel grosso, úmido, com letras tortas escritas a carvão: o rio cobra seus mortos. Aquilo a abalou. Começou a ter pesadelos com afogamentos, vozes arrastadas, e olhos que se abriam sob a água. Decidiu que precisava saber mais. Procurou registros antigos na biblioteca da cidade e encontrou uma matéria esquecida. Em 1913, uma canoa virou com 7 pessoas, entre elas um barqueiro chamado Antônio Cordeiro, que desapareceu com todos os corpos. Nenhum deles foi encontrado. Uma senhora idosa chamada Dona Alzira confirmou a história. Disse que sua bisavó contou que o tal Antônio era um homem cruel, que remava para os outros em troca de promessas. Um dia, levou 7 pessoas para o outro lado do rio durante uma tempestade. Disse que não precisava de pagamento, o rio já havia cobrado. Lúcia já não dormia. Sentia-se atraída para o rio todas as noites, mesmo sem querer.
como se uma força puxasse seu corpo, arrastando sua vontade. Começou a perder peso, seus olhos fundos mostravam noites sem descanso. Os colegas notaram, mas ela não contou nada. Quem acreditaria? Aos poucos, o barqueiro começou a aparecer mais perto. Em vez de ficar do outro lado do rio, começou a surgir bem na frente dela. Às vezes, o barco parecia quase tocar a margem. E ele a chamava. Com um gesto lento, indicando o banco vazio. A promessa de atravessar era cada vez mais sedutora. Numa noite sem luar, Lúcia viu o barqueiro estender a mão. Pela primeira vez, uma palavra escapou dos lábios da criatura: Lúcia. Era um sussurro cortante, como se tivesse sido dito por alguém se afogando. Aquilo foi o suficiente para fazê-la cair de joelhos, as mãos pressionando os ouvidos, tentando bloquear o som. Ela sabia que, de alguma forma, aquele nome dado pelo barqueiro significava que ele a tinha marcado. Estava no radar dele agora. Não apenas uma curiosa. Ela era próxima. Na escola, os alunos começaram a comentar que ela andava falando sozinha pelos corredores. Um deles, Guilherme, contou que viu a professora atravessando a ponte às 3 da manhã, como se em transe. Dona Alzira foi a única que ousou dizer o que ninguém mais queria: se ele chamou seu nome, você já não pertence mais a este lado do rio. Lúcia a visitou desesperada, pedindo uma forma de se proteger. A idosa preparou um colar com ossos de ave e folhas secas do mato, dizendo que poderia segurar o espírito por 7 dias. Depois disso, ou ela enfrentava o barqueiro, ou ele a buscaria. Naquela semana, a professora se trancou em casa. Fez anotações, rabiscos, mapas do rio. Ouvia vozes o tempo todo. Sentia cheiro de água podre mesmo com todas as janelas fechadas. Em seus sonhos, estava dentro do barco, mas quando olhava para o barqueiro, via seu próprio reflexo. Na 7ª noite, o colar quebrou sozinho. O som de madeira raspando no chão ecoou por toda a casa. Lúcia soube, ele estava dentro. Mas quando abriu os olhos, estava na margem do rio, vestida de branco, os pés descalços sobre o lodo frio. Diante dela, o barqueiro aguardava. O barco era maior do que ela lembrava. O banco onde deveria sentar estava limpo, como se fosse reservado. O barqueiro estendeu o remo, apontando para dentro da embarcação. Lúcia hesitou, mas sentiu que suas pernas já não obedeciam mais à sua mente. Ela entrou. Assim que se sentou, o barco se moveu sozinho. Nenhuma remada. Nenhuma corrente. Apenas deslizou pelo rio como se fosse puxado por algo invisível. O nevoeiro fechou-se atrás dela, e o mundo real desapareceu. Apenas o som da água e um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. Enquanto atravessava, Lúcia viu rostos sob a superfície, antigos, tristes, condenados. Alguns choravam, outros gritavam sem voz. Reconheceu um dos rostos, era o de um dos alunos desaparecidos de uma história antiga que ouvirá no início de sua pesquisa. O barco não era só um meio de transporte. Era um portal. A travessia durou o que pareceu uma eternidade. Ao chegar do outro lado, não havia margem. Havia apenas uma névoa espessa e sombras que se moviam lentamente, sem corpo. O barqueiro se virou para ela e falou, com voz grave e ancestral: "Você será minha ponte." Na mesma hora, Lúcia entendeu, não morreria, ao menos não no sentido comum. Ela seria a nova intermediária, o novo elo entre os vivos e os que o rio tomara. Era um pacto, uma maldição. Estava presa ali para sempre. De volta ao mundo dos vivos, seu corpo foi encontrado flutuando próximo à curva da Pedra do Imperador. A perícia disse que foi afogamento, mas sem sinais de trauma. Ninguém entendeu por que uma professora saudável de 32 anos cairia no rio sozinha. Dona Alzira, ao saber da notícia, apenas acendeu uma vela e sussurrou: "Mais uma ponte foi construída." Depois da morte de Lúcia, relatos do barqueiro aumentaram. Pessoas começaram a dizer que viam uma mulher de branco ao lado dele no barco. Ela nunca falava, apenas olhava fixamente, como se analisasse quem merecia atravessar. O banco de passageiros agora tinha 2 lugares.
Estudantes da escola onde Lúcia lecionava começaram a sonhar com ela. Nos sonhos, ela chorava e dizia: "Não sigam o som da água." Um dos alunos mais novos acordou gritando após ver a professora acenando para ele da margem do rio. A cidade começou a evitar a área após o pôr do sol. Uma nova cruz apareceu na beira do Santa Maria, onde as velas queimam mesmo com chuva. Moradores juram que ouviram passos no mato e vozes murmurando nomes. Um pescador afirmou ter ouvido a própria mãe, morta há 10 anos, chamando da direção do rio. Ele nunca mais voltou para casa. Dona Alzira faleceu dias depois da última aparição. Seu corpo foi encontrado com um colar idêntico ao que havia feito para Lúcia. Estava sorrindo. Talvez por saber que o ciclo continuaria. Que o barqueiro nunca estaria sozinho. Que o rio, como os segredos, sempre cobra o que é seu. E assim, nas noites de neblina, se você estiver perto do rio Santa Maria e ouvir o som de um remo cortando a água, corra. Ou reze. Porque se o barco parar diante de você, e a mulher de branco estender a mão, é porque já é tarde demais. Você foi escolhido. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.